Olá, irmãos, a paz e a graça seja com todos. Irmãos, vou responder aqui alguns comentários. Um comentário, inclusive o rapaz apagou o comentário, mas eu vou responder mesmo assim. Aquele vídeo que eu fiz respondendo a feminista, né, que resolveu dar uma de exegeta aí, né, e interpretar 2 versículos da Bíblia, se isso é possível, né. Então, o rapaz no comentário ele falou que a minha explicação do capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 28 e 29, que foi o tema abordado pela feminista, não, a minha explicação não dá certo, né? Porque de acordo com o contexto eu passei que do versículo 22 ao versículo 27 trata de 2 casos. 2 casos. Quais são esses casos? Primeiro, um caso de adultério, tá? E depois, a partir do versículo 25, um caso de estupro, tá? E a pena para o estupro ali do homem, ó, morrerá só o homem que se deitou com a moça, com ela, né? A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também este caso está falando de um caso de estupro, tá? E o versículo 28 e o versículo 29 vai tratar de um terceiro caso diferente. Eu vou deixar aqui nos comentários o vídeo que eu deixei de resposta, que eu dei a resposta à feminista, fazendo toda essa exegese do capítulo 22 de Deuteronômio, explicando o significado do versículo 28 e do 29. Por quê? Uma das primeiras coisas que a gente aprende estudando a palavra, estudando teologia, é o seguinte: nós não podemos fazer uma exegese de apenas um versículo ou 2, porque texto sem contexto gera pretexto, entende? Então, o pretexto desta feminista foi simplesmente lacrar em cima da Bíblia, né? A moça ali dos cabelos coloridos. Assistam lá o vídeo e depois assistam esse aqui, que esse aqui é a resposta. Eu vou aprofundar mais a resposta, porque eu falei que de um cara que no contexto trata de 3 casos diferentes. O primeiro, adultério, e o segundo, caso de estupro. E falei que o terceiro caso, do versículo 28 e do 29, é um caso diferente. Só que, explicando os 2 primeiros casos, do versículo 23 até o versículo 27, já ficaria evidente do que se trata o versículo 28 e 29. Eu não precisaria explicar. Não existe aquele ditado para bom entendedor, meia palavra basta. Eu pensei que eu não precisaria explicar tintim por tintim, mas as pessoas não entendem. Elas não entendem, elas têm que ter tudo nas mãos, tudo mastigado, né? Então eu vou fazer essa exegese aqui, tá? Que nem uma irmã comentou ali no vídeo. Ela simplesmente comentou assim, ó: ah, irmão, a sua interpretação, eu sou cristã, mas a sua interpretação foi infeliz. A sua explicação foi infeliz. Tá, me explica por que foi infeliz. Explica pra mim por que foi infeliz. Porque eu expliquei, evidenciei os 2 primeiros casos, de 3 casos, e você não entendeu o terceiro. Eu tenho que explicar minuciosamente para que você entenda. Então eu vou explicar. Então eu peço que fique até o final do vídeo, tá? Porque me cobrou a explicação, eu tô aqui explicando. Então pelo menos assista o vídeo até o fim, para ver se realmente a minha explicação não tem sentido, tá? Você disse que a minha explicação não tem sentido, mas não rebateu em nada, não disse o porquê, tá? Tô esperando a tua resposta. Bom,
Versículo 28 e o 29 diz assim, ó, se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Supostamente a feminista e esses outros cristãos aí eu acho que só carrega o nome, eles acreditam que isso daqui é Deus normatizando o estupro, em que o estuprador simplesmente pagaria pela mulher que ele abusou e seria marido dela e ela teria que se sujeitar a isso. Irmãos, olha, eu vou explicar aqui, palavra por palavra, eu vou traduzir tudo que eu vou falar, tá? Existem duas ferramentas de estudo na teologia que se chama, não só na teologia, qualquer tipo de leitura, hermenêutica e exegese, tá? Vou explicar cada um com palavras simples. A hermenêutica, irmãos, são leis e normas que a gente aplica à leitura, ao texto que está em questão, tá? É o estudo daquele texto, é normas e leis que nós temos que aplicar ao texto, tá? E ao contexto. E a exegese, irmãos, são as ferramentas com que nós vamos aplicar a hermenêutica, ou seja, aplicar as regras e as normas de leitura para que nós possamos entender o que está escrito. E uma das principais ferramentas da hermenêutica que tem que ser aplicada pela exegese é a contextualização, o contexto. Ou seja, tudo que nós formos ler, nós temos que entender que tem contexto. Não tem como eu criar algo ou uma doutrina a partir de um versículo, 2 versículos, 3 ou 4 versículos. Tá? E essa ferramenta da hermenêutica e da exegese que se chama contextualizar, estudar o contexto, ela se divide em duas. Essa ferramenta ela se divide em duas vias, que é o contexto próximo e o contexto amplo. O contexto próximo, ele vai estudar o que a explicação de determinado assunto dentro do livro de alguns versículos antes e posteriores, mas no livro em que esse assunto está inserido. Aqui, ó, versículo 20, o capítulo 22, a partir do versículo 13, vai tratar das leis da castidade e do casamento, tá? Este assunto aqui, nele, para que ele seja entendido, temos que aplicar a exegese e a hermenêutica, tá? E na ferramenta que nós vamos aplicar por meio da exegese, nós vamos contextualizar isso aqui, nessas duas vias que a contextualização se divide, que a exegese se divide, contexto próximo e contexto amplo. Contexto próximo, para nós entendermos as leis da castidade e do casamento, nós vamos entender dentro deste versículo e dentro deste livro que está esse assunto. Sobre o que? As leis da castidade e do casamento. Tá? Esse é o contexto próximo. Tá? Dentro do capítulo, dos capítulos anteriores e posteriores, e dentro do livro o qual ele está inserido, que é qual? Deuteronômio. E o que é o contexto amplo? O contexto amplo é a resposta deste assunto, é luz para este assunto em outros livros da Bíblia, tá? Deuteronômio, o que significa Deuteronômio? Deuteros, o que é Deuteros? Deuteronômio significa segundo, ou significa repetição. Ou seja, o livro de Deuteronômio, ele é uma
Ele é uma repetição, tá, da lei de Moisés, da lei mosaica. Deuteronômio é um livro de repetição. Ele está repetindo todas as leis que foram dadas desde Êxodo até Números. Perdão, tá? E dentro do contexto próximo que nós fizemos no vídeo em resposta feminista, nós entendemos por meio do capítulo 22, a partir do versículo 13, que trata das leis de castidade do casamento, de que do versículo 22 ao versículo 29 trata de três casos diferentes, que agora eu vou ser minucioso a dizer quais que são. Do versículo 22 ao versículo 27, leiam para que vocês vejam, trata de um caso de adultério e de um caso de estupro. No caso de adultério, o homem e a mulher são punidos com a morte. No caso do estupro, do versículo 25 ao versículo 27, a punição é só contra o homem. É só aplicada ao homem. Somente o homem morre. A mulher não, porque ela foi agredida. E do versículo 28 ao versículo 29, trata de fornicação. Um homem e uma mulher, ou seja, nos dias de hoje conhecido como ficantes ou namorados, isso não tinha nesse tempo, e no contexto meso-oriental, lá do Oriente Médio, não existia isso. Não existe namorico, não existe essa coisa ocidental, não existe esta falta de pudor. Entende? Existe seriedade, casamento é uma seriedade, é pro resto da vida. Tá? No versículo 28 e 29 trata de um caso de fornicação. Um caso em que um homem e uma mulher estão se relacionando e eles acabam entrando numa relação, praticando uma relação íntima. Tá bom? Vou ler aqui, ó. Se um homem achar moça virgem que está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela pagará ao pai da moça 50 ciclos de prata, ou seja, o dote. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Ah, mas como que tu sabe que isso aqui é um caso de adultério? Falou que o homem pegou a mulher. Aqui, uma melhor interpretação para esta parte do texto seria que o homem a seduziu. E a mulher, com o consentimento da mulher, se deitou com ele. Então, nisto daí configura o caso de fornicação, tá? Ou eles já estavam se relacionando há um certo tempo e foram apanhados, ou o homem a seduziu, ela aceitou e foram. Aonde que temos a resposta disso? Com a ferramenta da hermenêutica, aplicando a exegese na leitura do texto, nós vamos recorrer agora ao contexto amplo, porque o contexto próximo nos revelou que trata de 3 casos. Primeiro, adultério, segundo, estupro, violentação, e o terceiro de fornicação, tá? Para trazer luz no caso de fornicação do versículo 28 do versículo 29, no contexto amplo, levando em consideração que o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei de Êxodo, Levítico, Números, então Deuteronômio é a repetição desses livros, da lei que foi escrita nesses livros. Nós vamos achar a resposta disso no capítulo 22 de Êxodo, versículo 16 e 17. Exatamente. O versículo 28 e 29 do capítulo 22 de Deuteronômio é uma repetição do capítulo 22 de Êxodo, versículo 16 e 17. Vamos lá ler? Então, no capítulo 22 de Êxodo, versículo 16 e 17, a explicação, é a mesma lei de que Deuteronômio 22, versículo 28 e 29 está tratando. Vamos ler?
vocês vão ver que é quase as mesmas palavras. Quer ver, ó? Versículo 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada, ó, seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Vamos ler de novo? Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada, ó, tratando do versículo 28 do capítulo 22 de Deuteronômio, que não estava desposada, e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. O que é isso aqui? É um caso de fornicação. É o mesmo caso que está falando o capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 28 e 29. Ele é uma repetição de Êxodo 22, 16 e 17. Tá bom? Então, é assim que se estuda a Bíblia. Tá, rapaz? É assim que se estuda a Bíblia. É assim que se faz exegese de um texto. É assim que se aplica a hermenêutica. Tá bom? Agora eu expliquei tintim por tintim, tá? Traduzindo cada palavra e linkando os textos, que não seria necessário. Porque lá é evidente, no capítulo 22, versículo 28 e 29 de Deuteronômio, que, do 22 ao 29, que trata de 3 casos diferentes. Caso de adultério, estupro e fornicação. Sendo que o caso de adultério, porém a moça não estava desposada, o cara abusou de uma moça desposada e ele foi punido com a morte, por que que no outro caso, sendo estupro também, ele não seria punido? Tá entendendo? Não tem lógica esse raciocínio de vocês. Não tem. E a moça que disse que a minha explicação não foi boa lá no vídeo, não tem nada a ver, me explique agora. O que você não entendeu? Tá bom? Fiquem com Deus. Estudem a Bíblia com coração, com entendimento aberto, tá? É um livro profundo, não é apenas pra gente passar o olho por cima, tá bom? Que Deus abençoe a todos.